Não, mas se você tiver que responder um ali, é o Fluminense. Eu ia Vida dessa fácil? também. Tem. Quem vai ter vida mais fácil? O Fluminense. Joga 2 em casa, é líder, ainda tem um jogo a menos, mesmo... Depois a gente vai falar do Fluminense, Vamos. né? Mas decide em casa numa situação mais confortável. Não que o Fluminense esteja jogando mais que o Botafogo, é pela situação da tabela. É isso, eu concordo com o Flavinho. Na volta do VT, a gente vai olhar aí, o Flamengo voltou a treinar, tá querendo disparar. A gente tá chamando de crise isso, Vene? Aqui estamos chamando de crise? A primeira crise do Tite no Flamengo, podemos Vamos ver dizer. esse VT. Na volta tem bastidor do Flamengo e tem drone. Pô, é crise, gente. E eu quero saber também, volta pro Gente, o Flamengo perdeu pro Palestina, é crise. Crise na guerra. Cadê? Roda o gente. VT. Vivendo seu pior momento na temporada, o Flamengo retomou os treinos de olho na partida contra o Corinthians, no sábado, às 4 da tarde. A expectativa é de recuperar o time antes da sequência de 3 jogos decisivos no Maracanã. Depois de encarar o ex-time de Tite, o rubro-negro tem a partida decisiva contra o Bolívar na Libertadores e o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro. Mesmo com a derrota para o Palestino, a expectativa é de Maracanã cheio no fim de semana, com mais de 42 mil ingressos vendidos. Dias de trabalho duro para Tite e sua comissão recuperarem o time em uma reta decisiva na temporada. Uma palavra. Não me filma não, essa música não é minha não. Isso, sai fora. Não, eu acho justo. Tem que botar assim a música. Isso representa o Flamengo atualmente. Vene, Eu sou sincero. eu quero saber primeiro uma coisinha, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Eu não, né? Nem o Flavinho. Você e o pessoal do Mengão. O Pulgar e o Arrascaeta jogam no sábado? É pra responder agora ou é Não, mistério? mistério. Mentira, é pra responder agora. Então, o Pulgar tá descartado. Não existe a menor possibilidade do Pulgar jogar no sábado. Ainda tá com problema no tornozelo. O prazo inicial era de 3 semanas. Esse prazo está sendo mantido. Já o Arrascaeta tem chance. Ele vai ser reavaliado pelo departamento médico. Tem chance sim de ficar à disposição para o jogo de sábado contra o Corinthians. Mas não tendo Pulgar, já é uma preocupação. Foi o que eu falei ontem. O Pulgar hoje, ninguém faz o que o Pulgar consegue fazer. O Arrascaeta, o De La Cruz pode até quebrar o galho e conseguir fazer essa função que o Arrascaeta faz no time titular. Agora, o Pulgar, hoje, não tem ninguém que faça essa função dele. Já acabou lá? Quer saber se o Pulgar joga sábado? Espera o replay lá no YouTube. Pois é, fica ligado. Quer saber se o Arrascaeta joga sábado? Depois você espera chegar lá no YouTube. Aí volta, tá bom? No minuto 23, mais ou menos, o Vene falou. Não foi, Vene? Avisa que é aqui que sai primeira notícia com o Vene. Flamenguista, aqui que você fica sabendo Você tem primeiro. outro drone? Sobre o quê? Pode perguntar. Se Ele vocês puxa a carta da mãe. Olha! Tem isso aí no fogão, alguma coisa aí? Não tem nada no fogão. não quero O saber. fogão tá bem demais, cara. O fogão tá Ô, bem Vene demais. Casagrande, você falou que acha que é uma crise, né? Eu acho. Eu acho forte essa palavra. Eu acho que é uma crise. Uma vitória em 6 jogos, isso? O time... E aquela vitória mequetrefe? É isso, o time enfrenta uma crise. Time grande, em 6 jogos, vence em uma, qualquer Não, e time. uma mais situação Flamengo. complicada na E Libertadores. sejamos Tem. francos, se a gente parar e analisar o cenário contra quem foi a situação que está na Libertadores da América, o Amazonas, a atuação contra o Eu Amazonas... acho que o que mais pega é a situação na Libertadores, você não acha? Sim, claro, sem sombra de dúvida, porque a Copa do Brasil vai... Eu espero, né? Ai, meu Deus, olha eu dando um corte para vocês. Eu espero que se classifique contra o Amazonas. Adoro. Porque se não se classificar contra o Amazonas, aí é outro vexame que o Flamengo vai protagonizar. Agora, na Libertadores, a gente estava falando de um Flamengo que poderia chegar nessa situação já classificado, podendo até ter a melhor campanha da fase de grupos. Mas estamos falando de um Flamengo que corre o risco de nem se classificar. E tem que dar graças a Deus que Milionários e Bolívar empataram ontem. Porque se o Milionários tivesse vencido, a situação poderia ter sido pior para o Flamengo. Então, eu acho sim que é uma crise dentro de campo. Só depende dele. Né? Só depende dele, mas... Ganha 2 em casa. Esse é o problema ultimamente, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei que o Flamengo vai entrar em campo. A Libertadores ela é boa nesse sentido,
Porque tem muito é o tempo inteiro um confronto direto, né? Porque é um chaveamento com 4 clubes, você e mais 3. Então o Flamengo não está em segundo, mas mesmo assim, cada um só depende de si, porque vão ter confrontos diretos, vão acabar. Às vezes não tem, faltando 2 jogos, mas no caso do Flamengo, eles virão, né? É porque ainda tem assim, a sorte do Flamengo que são 2 jogos em casa. Eu acho que em casa a situação fica, entre aspas, facilitada para o Flamengo. A torcida empurra, a gente sabe que a torcida do Flamengo... Por exemplo, no jogo contra o Corinthians no sábado, mais de 45 mil ingressos vendidos já. O momento do Flamengo é terrível. O que faz o torcedor ir ao estádio nesse momento? Pagar ingresso caro. A gente sabe que ingresso é caro. E o torcedor vai marcar presença novamente diante do Corinthians no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o torcedor ele vai empurrar o Flamengo nos 2 jogos na Libertadores. Acho até que o Flamengo se classifica. Mas o momento que o Flamengo está vivendo, eu acho que é uma crise, sim, que o Flamengo enfrenta dentro de campo. O Vinique concordou com você. E no outro jogo do grupo do Flamengo, como vocês falaram, o Milionários e o Bolívar, eles empataram 1-1, esses lances que estão na tela de vocês. O Bolívar que estava com 100% de aproveitamento, sim. Não estava? E continua, né? Não perdeu ainda, né? Não perdeu. Está invicto, mas não tem 100%. Mas não tem mais 100%. O Bolívar que é um personagem, o Flavinique, forte demais, né? Tem que começar a olhar esse Bolívar aí, que não é bom só na altitude, né? A gente estava acostumado sempre a falar com o do Bolívar, joga em La Paz, tudo bem, ok, dá trabalho. Chega fora de casa é uma baba. Não é. Bolívar ganhou, empatou aí com o Milionários, o jogo foi fora de casa, na Colômbia. E ganhou do time que o Flamengo perdeu fora de casa, o Palestino, o Bolívar foi lá e goleou. Então o Flamengo joga no Maracanã, é favorito, mas talvez não seja aquela facilidade de outros tempos do Bolívar só jogar na altitude. Pode dar trabalho para o Flamengo no Maracanã, e é logo o próximo jogo, né, Vene? Flamengo e Bolívar, né? Então acredito que essa é a decisão para o Flamengo. Vamos olhar o grupo aqui, favorito Vene? no Maracanã, olha mas aí, o Bolívar não é mais aquele patinho feio fora de casa, não. A sequência que o Flamengo tem agora em maio é uma sequência decisiva em todas as competições, eu acho que até para o Tite. Porque se o Tite conseguir a proeza de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho muito difícil ele continuar a ter a manutenção do Tite no comando do Flamengo. Então, o Flamengo e o Tite, eles precisam se preocupar sim na Libertadores. Porque, com todo respeito, se não se classificar, gente, é uma vergonha. A gente está falando de uma vergonha. Olha o grupo do Flamengo. O Bolívar pratica um bom futebol. Eu sempre falo isso aqui. Não é só altitude, pratica um bom futebol. Mas Palestino e Milionários, com todo respeito, o Flamengo tinha a obrigação de vencer os 2, gente. E era uma comemoração, né, de pegar um grupo desse nível pro Flamengo, saiu, né? E foi bom o Bolívar não vencer pro flamenguista, porque o Bolívar ia chegar a 12 pontos, né? E ninguém ia mais encostar nele. O Flamengo mas eu acho que já não encosta. Tem que ver o saldo. O saldo de gols é muito... A discrepância é grande. Por exemplo, o Bolívar venceu 4-0 o Palestino. O saldo de gols do Bolívar é muito bom. Mas estamos falando de um grupo que, quando teve o sorteio, alguns jogadores do Bolívar falaram, meu Deus, Flamengo. Vocês vão lembrar disso. E outros comemoraram. O Bolívar ainda tem um jogo em casa também, então essa primeira colocação vai ser difícil. É um fora em casa, né? Fora em casa o Bolívar ainda tem. O Flamengo agora luta para ser o segundo colocado, hein? A gente lembra que mais para frente, o Flamengo vai perder o direito, por ser o segundo, de jogar a decisiva em casa. Nas oitavas de final, ele como segundo colocado, nas oitavas já com certeza vai decidir fora. A gente lembra que no passado contra o Olímpia... E você, teoricamente, você vai pegar os melhores. E os melhores podem ser Atlético Mineiro. Ainda pode pegar um Palmeiras. O Atlético Mineiro está comendo a bola. Hoje é o melhor time no futebol brasileiro em relação de futebol. Óbvio que o Palmeiras Enfim, o Palmeiras é o Palmeiras, a gente sabe como que é o Palmeiras. Mas Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, por exemplo... River Plate. O Flamengo pode pegar esses times. Hoje tem fusão, Após ser criticado, Tite define seu futuro no Flamengo nas vésperas do jogo contra o Corinthians. Fala nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com um like. Após uma série de resultados negativos nesta temporada, Tite está sob grande pressão devido às críticas e exigências da torcida em relação ao desempenho tanto do técnico quanto da equipe do Flamengo. O Flamengo enfrenta uma fase difícil, especialmente na Libertadores da América, onde sofreu 2 derrotas consecutivas, colocando em risco sua continuidade na competição. Esses resultados têm gerado uma pressão significativa sobre a equipe técnica, que precisa responder em campo.
Há inclusive a possibilidade de que uma nova derrota seja decisiva para o futuro de Tite como técnico do Flamengo, conforme destacado por Mauro César. Apesar das críticas, Tite segue trabalhando nos bastidores com tranquilidade, até mesmo sendo questionado por conceder folgas aos jogadores em um momento tão delicado. No entanto, o técnico está buscando alternativas para mudar rapidamente essa situação. Internamente, Tite está preparando mudanças para o próximo confronto contra uma equipe paulista. Planeja adotar o esquema tático 4-4-2, mas ainda não definiu a escalação. A necessidade de arrumar a equipe é urgente, especialmente considerando o próximo jogo contra o Corinthians, que promete ser difícil devido ao estilo defensivo da equipe adversária. O Flamengo tem encontrado dificuldades para criar jogadas contra times retrancados, então é crucial marcar primeiro para evitar que o Corinthians se feche na defesa e jogue apenas no contra-ataque. Para os torcedores do Flamengo, qual seria a estratégia que Tite poderia adotar para melhorar o desempenho da equipe? Deixem suas opiniões abaixo. Nação, vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!